Olá, queridos Gêmeos. Eu vou te dizer o horóscopo de hoje. Astral do dia: aproveite o domingo para silenciar o barulho de fora e escutar o que vem de dentro. A lua minguante iluminará um campo mais sutil, pedindo pausa, cura e reconexão. Meditação, banho de ervas ou terapias farão diferença. Um sonho pode trazer uma revelação e acalmar o coração. Deixe as redes de lado e aumente a sintonia com sua força interior. Gêmeos. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Amigos. Se vocês nos acompanham todos os dias e gostam das nossas previsões, nos ajudem para que nosso canal se torne ainda melhor. Sejam patrocinadores. Horóscopo Gêmeos para 25 de maio de 2025. O impulso de começar algo novo em sua rotina é forte, Gêmeos, mas cuidado com a tentação de agir sem pensar. O céu te convida a confiar na vida, mas não seja ingênua. Hoje não é um dia para se jogar de olhos fechados sem avaliar os riscos. O dia favorece desapegos, mas esteja pronto para lidar com as consequências. Astral do dia. A lua minguante em Escorpião ilumina o céu e a nossa psique. Quando a luz do sol, nossa consciência, ilumina a lua, nosso emocional, temos a chance de perceber as situações com muito mais clareza. Esse é um daqueles dias que podem ser intensos e transformadores, nos fazendo perceber o que precisa ser encerrado, curado ou transmutado em nossa vida. Algo que antes estava oculto pode se tornar evidente. A oposição ao Sol em Touro reforça o embate entre segurança e mudança, estabilidade e renovação. O desafio está em aceitar que certas coisas precisam ser deixadas para trás para que o novo possa florescer. Não lute contra o fluxo, confie no processo de renascimento. Talvez você precise aceitar algumas ambiguidades e aguardar uma decisão na primeira metade do dia, queridos Gêmeos. Netuno está atualmente transitando em sua carreira, trajetória de vida e setor de atuação. Quando está sob leve tensão como está hoje em dia, as incertezas relacionadas à direção geral de sua vida ou às responsabilidades e deveres podem interferir no seu humor ou concentração. Pode ser difícil tomar decisões satisfatórias com assuntos inacabados em mente. É melhor evitar revelar algo particular ou falar muito cedo. Mas à medida que o dia avança, você pode se sentir cada vez mais engajado no nível mental. Você é articulado e possivelmente dramático e pode gostar de entreter outras pessoas com sua conversa. Ou o alinhamento Sol-Mercúrio pode ajudá-lo a obter alguma clareza sobre projetos criativos, um relacionamento, um curso ou um hobby. Você está se orgulhando mais de seu trabalho, ideias e crenças, e outras pessoas estão prestando atenção. Os projetos criativos podem atingir um ponto de viragem ou pode haver uma revelação romântica. As observações feitas agora provavelmente serão significativas e a avaliação de ideias recentes pode ser benéfica. Quer notícia boa, Gêmearzinha? Aqui tem. Hoje os astros indicam que você pode lidar com uma oportunidade incrível para pensar em encher o bolso. Aí sim, cristalzinho. Fique atenta, pois um grande sonho precisa ser tirado da gaveta, mas não espere que as pessoas à sua volta olhem com bons olhos. Pense, reflita e seja estratégica para mostrar os resultados que seu objetivo realmente pode oferecer. Para quem tem um mozão, a mensagem é: se dedique e se esforce para entender o seu amor. Já para quem está na pista, as vontades imediatas e os planos futuros podem causar confusão. Eita! Palpite do dia: 36, 54, 03. Cor do dia: azul. Gêmeos, você está mais calmo e mais confiante e esta paz interior lhe trará respostas para algumas questões importantes. Tudo relacionado ao ar irá aumentar a sua energia, você precisa movimentar seu corpo e fazer com que suas articulações fiquem mais flexíveis, seus pensamentos levam você a agir diretamente, então coloque suas ideias em ação sem medo do fracasso. As coisas estão indo bem. Você está mais à vontade com seu corpo e está ouvindo mais suas necessidades básicas. Este é o caminho a seguir. Amor para Gêmeos. A calma em torno de você aparece com uma nova dinâmica, que está ligada a colocar seus projetos em prática. Este é o momento de começar a trabalhar em seu interior e de afinar alguns aspectos cotidianos que afetam sua vida amorosa.
Seus sentidos estão empurrando você para excesso, espere viver alguns momentos fantásticos. O sentido romântico do seu parceiro vai fazer você se sentir muito satisfeito. Deixe-se levar. Saúde para Gêmeos. Você se vai sentir em grande forma e a razão poderá ser suas idas constantes na academia. Continue esse caminho, fazendo esporte todos os dias, a sua saúde agradece. Há uma boa onda astral promove a recuperação orgânica daqueles que têm vindo a sofrer de distúrbios do sistema nervoso, tais ou desconforto associado com saltos no estômago, distúrbios autonômicos e úlceras estomacais. Trabalho para Gêmeos. Um ambiente sereno reina sobre o seu trabalho e você terá a oportunidade de aplicar alguns retoques de forma útil. Você estará envolvido em um projeto de trabalho muito complexo. Você precisa de muita paciência porque nem todas as coisas acontecem de acordo com seus desejos e cada situação tem o seu próprio ritmo interno. Dinheiro para Gêmeos. A satisfação mais adiante e, acima de tudo, sucesso em difíceis negociações financeiras. Para se realizar de verdade, o emprego deve lhe trazer prazer e dar espaço para que explore toda a sua criatividade. Alguns compromissos muito duvidosos estão sendo tecidos em torno de você. Estude as propostas bem de perto. É hora de realmente mostrar o que você pode fazer. Número da sorte, 29. O número da sorte do signo Gêmeos hoje domingo 25 de maio de 2025 é 29, assim que usá-lo em todos lo que se pueda, aproveitá-la porque ela só vai estar com você hoje. Se você tem a oportunidade de se envolver com esta número em uma rifa ou sorteio, não perca a oportunidade de fazê-lo. Cor da sorte, magenta. O cor da sorte do signo Gêmeos hoje domingo 25 de maio de 2025 é magenta. Tentar usar algum artigo desta cor ou então, um acessório que contém, pois isso irá atrair sorte para o seu dia, além de fazer você olhar surpreendente. Se durante o dia você tem que escolher algo contendo esta ou outra cor, não hesite em escolher o contendo a sua cor de sorte. Aproveite este período que antecede o aniversário para avaliar ganhos e perdas. Acerte no alvo, hoje. Sol na área do dinheiro iluminará investimentos e favorecerá negociações financeiras. Ótimo para impulsionar um empreendimento e redirecionar a carreira. Conversas motivadoras darão sabor ao dia. Vênus em seu signo em harmonia com a Lua inspirarão cuidados de beleza e mais romantismo no amor. Proximidade com irmãos, compartilhe sonhos. Durante esse dia, a discórdia conjugal aparecerá como resultado de muitos convites familiares. Os nativos que estão sozinhos terão a oportunidade de conhecer alguém em uma academia, um baile ou em um parque de diversões. A liberdade começa quando você percebe que não é o pensador. Muitas vezes você deve afrouxar as tensões dando-lhe uma folga, para isso você deve delegar e não assumir todas as responsabilidades. Pare de carregar tanto peso extra em sua mochila exclusiva. Não é Deus, não é aquele que pode mudar o mundo e proteger a todos. Dê um tempo. Você terá muitos problemas amorosos devido aos altos e baixos que sofrerá neste período. Você colocará em risco o futuro do seu parceiro. Na esfera sentimental, os homens e mulheres deste signo enfrentaram bravamente pessoas que não acreditavam em você nem na sua relação amorosa. No entanto, você se sentiu desanimado porque não viu nenhum progresso, mas hoje as coisas vão começar a mudar e você verá o futuro com grande esperança. No mundo financeiro e empresarial será um dia muito bom. Seu negócio foi enfraquecido e sua concorrência foi ganhando cada vez mais lugar. No entanto, hoje você encontrará alguém que o ajudará a encontrar uma maneira de consertar as coisas. Cor para hoje, laranja. Números da sorte, 04, 05, 27, 15, 49, 18. O número 15 está estampado sobre a carta do diabo. Ele está em pé acima de um trono de ouro. Como Lúcifer, ele traz luz com a ajuda de sua tocha. Abaixo do trono há água estagnada. Ao seu lado, há dois personagens, uma corda envolve seus pescoços. Não se pode ver suas mãos escondidas atrás das costas. A carta do diabo é positiva, é uma fonte de energia. A força do desejo é onipresente. Esta carta vai iluminar, mostrará o caminho de uma forma brutal, mas realista.
Por outro lado, se as cartas ao redor do diabo forem negativas, então ela anunciará apenas coisas ruins, ruptura, divisão, afeições amorosas destrutivas, etc. O diabo também pode ser um sinal de uma futura traição ou de ilusões que teríamos levado muito a sério. Independente do quanto você tenta, a sua estratégia usual para resolver problemas não está melhorando as coisas. A abordagem que você normalmente adota falha e o deixa em uma situação desconfortável. Uma estratégia alternativa é largar a sua tática usual e tentar algo novo. Ao fazer isso, possivelmente você encontrará uma solução para o que parece não ter mais jeito. Como é a pessoa de Gêmeos? Nascimento 2005 a 2006. Elemento ar. Planeta regente Plutão. Pedras de poder e proteção: olho de tigre, ágata e hematita. Pontos positivos: curiosidade, comunicação, extroversão, adaptabilidade, engenhosidade. Pontos negativos: inconstância, dualidade, agitação, tagarelice. Saúde: as doenças dos pulmões e dos nervos, a pneumonia, a pleurisia, as fraturas de braços, ombros e mãos. Plutão, regente de Gêmeos, ocasiona problemas de nevralgias, vertigens, problemas nervosos, irritação da garganta, flatulência e gases, cólicas, irregularidade nas funções menstruais e reumatismo. O geminiano detesta a rotina, possui uma mente vivaz, é falante, curioso, espirituoso, ágil e alegre. Traz também como característica uma dificuldade de concentração, que pode resultar em desligamento, distração e uma tendência à superficialidade. Apresenta uma instabilidade da mente, que se debate entre várias possibilidades. Isto pode resultar, ainda, numa natureza volúvel no que diz respeito ao amor. A geminiana tem dificuldade em aceitar a idade cronológica e tende a agir como uma adolescente, mesmo após a maturidade. Isto leva a relacionar-se muito bem com pessoas mais jovens. Como sente a pessoa deste signo? Seu humor pode ser variável e mutável e a maturidade emocional não vem facilmente. Racionalizam os sentimentos para poder expressá-los claramente. Precisam de movimento e estímulos intelectuais constantes, que aguçem a sua curiosidade, para poderem se sentir seguros emocionalmente, pois esta segurança vem do fato de compreenderem o que acontece ao seu redor. Falar é uma necessidade e um estímulo essencial. Mas, a instabilidade emocional e as mudanças constantes de humor podem se tornar causa de conflitos, principalmente na relação amorosa. Como o Gêmeos ama? O geminiano é rápido para se apaixonar e diz tudo o que pensa. Se for romântico, não terá dificuldade de expressar os seus sentimentos de maneira bastante direta. Não sendo muito paciente, pode não dar tempo ao parceiro de reagir, ou não escutá-lo com suficiente atenção. Ele costuma colocar as palavras na boca dos outros. Às vezes ele tem necessidade de mais de um relacionamento, e para não ser acusado de inconstância, deve falar francamente com o parceiro, já que nem todos os relacionamentos são necessariamente sexuais. Outro ponto importante é o relacionamento intelectual, já que ele precisa de um estímulo constante de interesse. Pratique a paciência. Como é sua casa? Como seria o espaço onde vive o geminiano? A moda está sempre em dia na casa dos geminianos, pois nada é permanente, a não ser as constantes mudanças. Os móveis, por exemplo, nunca permanecem por muito tempo no mesmo lugar e as estampas florais de hoje poderão em breve ser substituídas pelos listrados ou pelo composé geométrico da estação. Por ter medo de se entediar, é comum deste nativo brincar com a decoração. Precisa também de um lugar para seus livros e revistas, com os quais se alimenta diariamente. Para completar o ambiente onde vive, gostam tanto de cortinas drapeadas e espelhos aparentes, quanto do despojamento do estilo clean e atual. Adora a ilusão das pinturas Trompe l'Oeil e os tons metálicos, o amarelo, azul e cinza claro. Gêmeos, compatibilidade com outros signos no amor, cama. Gêmeos é compatível no amor com Touro? E com Virgem? E no sexo? Tem futuro como casal? Hoje respondemos-lhe a estas perguntas. Continue a ler e descubra com qual signo é mais compatível. Gêmeos e Áries. No amor, Carneiro e Gêmeos são bons amantes, porém a paixão costuma ter data de validade.
As suas relações podem ser muito satisfatórias e intensas, mas após algum tempo começarão a ver-se mais como amigos, o que em alguns casos pode ser a base para relações a longo prazo, mas noutros é o princípio do fim. Complementam-se bem no sexo, pois ambos são apaixonados e gostam de descobrir coisas novas, mas quando esta paixão começa a definhar é possível que Carneiro se torne egoísta no quarto como uma forma de empurrar Gêmeos a tomarem a decisão de se separarem. No entanto, isto não significa que não sejam possíveis relações a longo prazo e casamentos. Gêmeos e Carneiros são ativos e gostam de experimentar coisas novas, que podem apimentar as suas relações e fazê-los durar mais tempo do que muitos poderiam inicialmente esperar. Uma vez que ambos são independentes e preferem parceiros que não são possessivos ou exigentes, podem manter a sua amizade e o seu desejo de descobrir coisas novas juntos como base para que o seu casamento ou relação dure. Gêmeos e Touro. No amor, Gêmeos e Touro têm dificuldades para coordenar os seus caminhos. Embora tenham a melhor das intenções de chegar ao mesmo lugar, têm ritmos diferentes e raramente se conhecem suficientemente bem para irem juntos. Os touros são estáveis, uma qualidade que Gêmeos valoriza, uma vez que se trata mais de aproveitar o momento e passar por algo diferente. Em teoria, estas características podem trazer melhorias à personalidade de ambos, mas não são fáceis de coexistir. No sexo acontece algo parecido. A estimulação sexual que motiva Gêmeos é sobretudo mental, enquanto o touro se move num plano mais físico e precisa de uma forte atração neste sentido. Portanto, pode ser feliz com um parceiro que o excita pela sua aparência, enquanto, no caso de Gêmeos, isto fica aquém das expectativas, e ele necessita de algo mais para que as emoções que o sexo lhe dá sejam suficientemente satisfatórias. Com tudo isto, as relações a longo prazo e o casamento não tendem a funcionar muito bem. Gêmeos não é um signo que goste de compromisso e Touro, quando se aperceber disso, sentir-se-á enganado. Além disso, a coexistência nunca é fácil entre um signo como Gêmeos que precisa de uma conversa constante e outro como Touro que encontra na solidão um momento especial e que tem o seu encanto. Gêmeos e Gêmeos. O amor entre dois Gêmeos é uma experiência incrivelmente divertida e emocionante. O riso é constante e a conversa flui, e ambas as partes estão à vontade com tal relação, sem aspirar a nada mais profundo. Gêmeos estão satisfeitos com uma relação leve e superficial que lhes proporciona diversão. Uma vez que Gêmeos adora a mudança, o sexo entre os dois nunca cairá em tédio ou monotonia. Quer se trate de novas posições, lugares ou situações, haverá sempre alguma sugestão nova para manter as coisas excitantes entre eles. O lógico, vendo a sua grande ligação, seria pensar que as relações a longo prazo e o casamento serão bem-sucedidas, mas quando as coisas se tornam difíceis, algo que acontece mais cedo ou mais tarde em todas as relações, esta não é a melhor combinação para as resolver. As dificuldades que surgem em qualquer relação têm um sério impacto quando são dois Gêmeos, porque nenhum deles quererá assumir a responsabilidade de lutar para salvar a relação. Em termos simples, quando deixa de ser divertido, não encontram razão para continuar. Portanto, ao contrário do que se possa pensar no início, esta não é uma relação que seja garantida para durar, embora também não sofram rupturas traumáticas e possam permanecer amigos. Gêmeos e Câncer. No amor, Caranguejo tem uma natureza bastante possessiva, e isso não combina muito bem com a personalidade de Gêmeos. Além disso, existem outras diferenças que dificultam a consolidação das suas histórias de amor, tais como a forma como cada uma deles decide. Caranguejo age com o coração, enquanto Gêmeos age com a cabeça, e isto faz com que muitas vezes as suas decisões não coincidam. O sexo também não é um terreno em que haja muita harmonia. Para Caranguejo, o amor físico deveria ser uma manifestação de ternura, mas Gêmeos é muito mais carnal e gosta de experimentar coisas excitantes que não andam necessariamente de mãos dadas com os sentimentos. Esta diferença de perspectivas pode tornar Caranguejo desconfortável com algumas das propostas de Gêmeos em relação à sua vida sexual. Por isso as relações a longo prazo e o casamento têm poucas hipóteses de sucesso. Não é que estes signos sejam totalmente incompatíveis, eles simplesmente encaixam melhor noutros tipos de relações do que em relações puramente românticas.
Além disso, os seus finais são normalmente bastante abruptos e apanham caranguejo de surpresa, e antes de se aperceberem que algo está errado, Gêmeos já está a fazer as malas à procura da diversão e excitação de que sentem falta. Gêmeos e Leão. O amor entre Gêmeos e Leão é geralmente o resultado de uma atração mútua imediata, e é reforçada através das suas afinidades. Ambos são divertidos, ambos gostam de elogios, de dar e receber, e têm uma estranha propensão para o drama, o que outros signos podem achar irritante, mas entre os dois serve para apimentar a relação. O sexo entre eles é genial, graças à criatividade e às emoções que estão sempre presentes. Além de servir para criar uma ligação mais estreita a um nível emocional, permite aos dois satisfazerem as suas fantasias, e as novas ideias mantêm viva a chama da paixão. Leão é mais estável do que os Gêmeos e, portanto, mais propenso a relações a longo prazo e casamentos. Porém, Gêmeos não aceita este caminho tão naturalmente, uma vez que a sua tendência é procurar novas experiências e tem dificuldade em assumir estabilidade, mas encontra em Leão cumplicidade suficiente para o acompanhar nas suas aventuras. Pode ser uma combinação que funciona realmente bem. Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem são intelectuais e mais racionais do que emocionais no amor, mas Gêmeos é demasiado irresponsável para a Virgem e isto torna realmente complicado o desenvolvimento de relações de confiança. Como resultado, não é fácil que o amor se desenvolva ao ponto de se tornar sólido e as suas aventuras são normalmente fugazes, pois nenhum deles vê qualquer hipótese de se conectar ao nível necessário para fazer planos para o futuro. O sexo pode satisfazer a sua necessidade de comunicar, mas a natureza mais reservada de Virgem faz com que, mesmo neste aspecto, elas permanecem distantes. Virgem é rápido a descobrir a necessidade de liberdade de Gêmeos e, perante a difícil perspectiva de construir algo a longo prazo, nunca se abre completamente e nunca expressa os seus desejos e fantasias a nível sexual. As relações a longo prazo e o casamento são como um carrossel, pois os dois discutem com bastante frequência e culpam-se mutuamente pelas suas respectivas falhas. Virgem acusa Gêmeos de ser descuidado e preguiçoso, e Gêmeos censura Virgem por ser tão crítico e criar tensão. Tudo isto torna-se difícil de lidar com o passar do tempo, embora nos casos em que é conseguido, acaba por fortalecer a união, pois ambos veem tudo aquilo porque passaram juntos. Gêmeos e Libra. Gêmeos e Balança dão-se muito bem no amor, conectam-se às mil maravilhas a nível romântico e de comunicação. Têm conversas emocionantes e riem juntos, e como ambos são signos que gostam de socializar, têm sempre a oportunidade de passar momentos agradáveis na companhia de outras pessoas. Mesmo nas suas falhas são muito semelhantes, uma vez que a tomada de decisões é algo em que nenhum deles é bom. O nível de satisfação que obtém através do sexo pode ser considerado como muito elevado. Nenhum dos dois torna esta atividade transcendente, o que lhes permite mantê-la como um jogo divertido. Isso relaxa-os e torna-os criativos, sempre à procura de situações emocionantes que os mantenham interessantes. As relações a longo prazo e o casamento são, portanto, uma possibilidade que surge frequentemente, embora não sem problemas. Embora Gêmeos tenha mais dificuldade em comprometer-se, aceitarão tal compromisso se encontrarem em Balança o que sempre procuraram, o que em muitos casos é uma relação aberta. No entanto, Balança nem sempre aceita de bom grado tal nível de liberdade e é aí que podem surgir conflitos. Gêmeos e Escorpião. Gêmeos e Escorpião são brilhantes, mas no amor eles não têm muito em comum. O engraçado é que as suas diferenças, em vez de os afastar, tornam-nos mais interessantes aos olhos um do outro. Gêmeos é livre e não tem problemas em falar de si próprio, enquanto Escorpião prefere ser mais reservado e deixar muitas coisas no ar para que o outro as descubra. Esta combinação de espontaneidade e mistério entre eles mantém as coisas num dinamismo contínuo que faz as coisas avançar no início, mas à medida que o tempo passa, eles apercebem-se de que não são de todo compatíveis. No sexo, estas diferenças tornam-se visíveis rapidamente e é preciso tempo e confiança para as ultrapassar e alcançar um mínimo de compatibilidade sexual. Gêmeos procura excitação numa relação sexual, Escorpião tenta fazer do sexo uma experiência mais transcendente. Atingir um meio termo que satisfaça em certa medida as expectativas de ambos é a única solução. Nas relações a longo prazo e no casamento Gêmeos prefere deixar as suas opções em aberto, enquanto Escorpião, quando decide estar com alguém, não pensa em mais nada.
Como são também um signo muito emocional, a atitude de Gêmeos leva-os a discutir frequentemente, e é muito difícil para eles construir algo duradouro entre eles. Gêmeos e Sagitário. Estes dois signos são muito compatíveis no amor e conectam-se praticamente em todos os âmbitos. Ambos gostam da aventura e do incerto, têm grandes conversas e são espíritos livres. A nível intelectual surpreendem-se e admiram-se mutuamente e a atração entre eles aparece rapidamente. É suficiente que partilhem algumas horas juntos para sentirem que se conhecem há anos. Além disso, no sexo acontece algo parecido. A sua conexão mental une-os também em fantasias, e eles desfrutam muito juntos na cama, graças ao facto de ambos interpretarem o sexo da mesma forma, como uma diversão que torna a vida mais interessante e excitante. Porém, nem tudo é tão perfeito como no início. As relações a longo prazo e o casamento acontecem com frequência entre eles, mas a vida cotidiana apresenta um cenário menos idílico. Cada um quer continuar com as suas próprias atividades e isto dá-lhes pouco tempo para partilhar, o que a longo prazo significa que se encontram sempre a fazer as mesmas coisas juntos, e estas tendem a não ser as mais excitantes, mas sim as mais rotineiras. A separação das suas agendas pode levar ao tédio, pelo que devem tentar sincronizar melhor e partilhar projetos e aventuras para não perderem o riso e as conversas que os fizeram apaixonar-se. Gêmeos e Capricórnio. O amor não é fácil entre Capricórnio e Gêmeos. Os primeiros são maduros e determinados, por isso os Gêmeos sentem-se como uma criança ou um adolescente ao seu lado, e isso deixa-os desconfortáveis. O seu espírito brincalhão e desenfreado é frequentemente interpretado por Capricórnio como um comportamento irresponsável e mesmo tolo, por isso não é fácil para eles conectarem-se. Capricórnio gosta de sexo, mas, curiosamente, sente o mesmo desconforto perante Gêmeos quando se trata de ter relações porque considera que é suficiente para ele. A mistura de expectativas inadequadas e tensão significa que as relações íntimas entre eles não são tão satisfatórias como se poderia desejar, e pode até não haver qualquer química. Infelizmente para eles, mesmo que pretendam ter relações a longo prazo e casamento, as suas diferenças tornam-no inviável. Há casos em que as diferenças não são um obstáculo, mas tornam duas pessoas complementares, mas entre eles não é assim, e muitas vezes levam a mal-entendidos, e a maus sentimentos entre eles. Só podem ter sucesso se Capricórnio aprender a soltar-se e Gêmeos estiver disposto a crescer. Gêmeos e Aquário. O amor entre Gêmeos e Aquário é quase inevitável. Pouco tempo depois de se conhecerem, acabam por falar sobre assuntos profundos de que não podem falar com quase ninguém e a desfrutar de pequenas conversas. Sentem-se finalmente aceites e a sensação de terem encontrado a metade que os completa é quase imediata. O sexo é uma experiência que para eles vai muito para além do físico. Isto não quer dizer que não haja paixão, mas sim que serve para fortalecer a sua ligação emocional, e eles consideram esta atividade como outra forma de expressar a sua personalidade. O que diferencia as relações a longo prazo e o casamento entre estes signos e o romance temporário é que só no primeiro caso existem as circunstâncias que lhes permitem abrir-se completamente e revelar todos os segredos que abrigam. Não importa quão forte seja a ligação inicial, nem será 100% se as coisas entre eles não avançarem e se mantiverem unidos ao longo do tempo. Se for este o caso, as hipóteses de consolidação como casal são muitas, uma vez que mesmo em tempos de crise tanto preferem lidar com os problemas com cabeça e sem ficarem cegos pelos sentimentos. Gêmeos e Peixes. O amor entre Gêmeos e Peixes leva a uma multiplicidade de situações dolorosas, principalmente para estes últimos, cuja sensibilidade choca com um Gêmeos que não se preocupa tanto com os sentimentos. Não é que Gêmeos magoe deliberadamente, mas muitas vezes desconhece que as suas atitudes prejudicam Peixes. No sexo as suas aspirações são bastante diferentes. Peixes quer que isto se torne uma atividade que reforce o seu laço emocional e Gêmeos está mais preocupado em não se aborrecer e manter o sexo divertido e criativo. A falta de comunicação sobre as suas expectativas é o que faz com que estes dois nunca desfrutem realmente um do outro. As relações a longo prazo e o casamento são o objetivo de Peixes, uma vez que este é um signo de que, uma vez apaixonado, está predisposto a assumir compromissos.
Os gêmeos vivem as relações de uma forma mais casual e tanta seriedade não lhes agrada, querem manter a sua relação excitante, e o romantismo e o sentimentalismo não lhes agradam, pelo que muitas vezes são eles que decidem acabar com a relação. E assim, passam a maior parte do tempo, com rupturas e regressos, até que uma das duas partes se cansa. Desejo que você tenha um dia absolutamente maravilhoso. Até amanhã, Gêmeos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para descobrir um horóscopo para cada dia.